Vou compartilhar com vocês o que eu faço para fechar clientes high tickets vendendo inteligência artificial, tá? E como eu tenho um faturamento, como eu consegui bater um faturamento de 100k por mês com inteligência artificial. Fica nesse vídeo aqui que esse é um novo modelo de negócio e vamos direto para a tela, tá? Vamos lá. Essa aqui é toda a estrutura que eu apresento para o meu cliente. Vou começar mostrando para vocês aqui essa parte, onde eu me apresento primeiro e aqui eu vou me apresentar para vocês. Eu sou Adriano Amaral, sou fundador da Asset Company e eu trabalhei muito com... Comecei trabalhando com venda de agência. Tinha uma agência em Ribeirão Preto e eu vendia serviços assim como a maioria das pessoas ali, tráfego pago, social media, etc. Mas eu conheci o mercado de lançamento, de infoproduto, e aí eu consegui trabalhar com esses grandes players aqui na região de Alphaville, tá? Depois, eu comecei a observar sobre esse crescimento da inteligência artificial e notei que as pessoas estavam indo por um caminho errado sobre inteligência artificial. Então, as pessoas já estão tornando a IA como um commodity, como foi lá na época do tráfego pago, onde as pessoas começaram a vender tráfego pago por 500, 900. Você chacoalhava um pé de árvore e caía um gestor de tráfego. E aí o que acontece? O tráfego pago ficou queimado rapidamente. Os caras prometiam um monte de coisa e não entregavam o que prometia. E na inteligência artificial está acontecendo a mesma coisa. Só que, para você não cometer os mesmos erros, eu preciso passar para você o que eu faço aqui, o que dá certo para mim, e você pode replicar, tá? Primeiro, é o modelo que eu trago, o jeito que eu trago. Antes de mais nada, você vai fazer o seguinte, você vai deixar o like nesse vídeo aqui, porque eu estou trazendo um conteúdo riquíssimo para vocês. Se você tiver essa mesma sagacidade que eu tive e essa mesma visão, você vai fazer muito dinheiro com isso aqui, tá bom? Primeira coisa, eu falo sobre posicionamento do meu cliente. Eu falo para ele que eu não atuo só em uma parte. Primeiro aqui, eu não vou conversar com ele sobre IA. A única coisa que eu falo para ele é que eu tenho, quando eu vou trocar uma ideia com o cliente, eu falo sobre isso aqui, ó. Eu tenho uma infraestrutura de crescimento, tá? Para sua empresa, para o seu negócio, e que eu utilizo inteligência artificial. Só que, quando ele me pergunta, como assim? O que é infraestrutura? Eu falo para ele, eu não resolvo com inteligência artificial. Inteligência artificial vai bagunçar, vai potencializar uma empresa bagunçada. Então o que eu faço antes? Eu organizo a sua empresa. Eu coloco processos na sua empresa. Eu coloco melhorias no seu posicionamento no digital para você atrair mais clientes. Então pense aí, você posicionando uma clínica bem posicionado de maneira estratégica, ajudando ela criando conteúdo de maneira estratégica, tá? Orientando ele estrategicamente, orientando muito forte essa clínica estrategicamente. E aí você potencializa a marca desse cliente, tá? Aí eu trago aqui, ó, pessoas comuns já estão fazendo isso, uma simples costureira que faz feltro, consegue fazer isso muito bem. A segunda coisa que eu faço é o que? Funis. Eu oriento o meu cliente a fazer funis de venda, mecanismo de venda, tá? O que é isso? É geração de leads, qualificação de leads. Eu ajudo ele em toda essa parte, criação de produto, essa parte aqui. Eu mostro para ele que eu também ajudo ele na criação de produtos. Não adianta nada eu atrair leads, eu via muito isso com tráfego pago. Eu atraía leads e o meu cliente não sabia nem converter a porra do lead. Então, eu comecei a fazer o quê? Cara, vou ajudar esse meu cliente a criar um produto também. E aí depois disso eu venho e ajudo ele na escala. Você precisa entender o seguinte, que só do jeito que eu estou falando com você aqui, tem como eu fazer isso rápido em 3 meses? Aqui você já pode amarrar o seguinte para esse seu cliente. Eu quero resolver o problema da sua empresa. Então eu no mínimo, eu só consigo fazer isso por 1 ano. Então eu fecho um contrato com o meu cliente. Isso aqui ajuda, esse formato ajuda até você fechar um contrato com o seu cliente acima de 1 ano. E ainda coloco fidelidade de 6 meses. Eu não consigo trabalhar, não consigo trazer tudo isso aqui que eu estou prometendo para você, se não for no mínimo 6 meses. Lá na frente eu vou mostrar como eu precifico isso aqui, tá? Agora, esse conteúdo aqui está sendo riquíssimo para você. E se você não deixar o seu like, não se inscrever nesse canal aqui, você é uma pessoa muito grata, tá? Deixa o like aí, se inscreve no canal. E aí tá, venho na parte de gestão e mostro para ele as possibilidades que a gente pode atuar na empresa dele com relação à gestão, implementação de ClickUp. E aqui eu já menciono um pouco da IA. Por quê? Você já teve um resultado no posicionamento, estruturação de funis de venda, usando tráfego pago ali na segunda etapa. Aqui você já pode falar sobre inteligência artificial, possibilidades de um N8N, de uma implementação, tá? E aqui, essa seta aqui, ela mostra para os meus resultados, mas eu não vou abrir aqui para você todos os resultados que eu já tive, tá? Os faturamentos aqui.
Mas eu trago aqui novamente para esse meu cliente de maneira detalhada, tá? Sobre a parte do posicionamento, sobre a parte dos funis de venda, o que eu posso trazer para ele. Então você pense aí, o que você pode solucionar para esse seu cliente. Dentro do seu conhecimento, o que você pode fazer para o seu cliente. E aqui vem a parte da gestão, que eu já falo para ele o que a gente faz. A gente coloca CRM, a gente coloca playbook de venda, processo de venda. Essa parte da gestão é trazer ferramentas para ele. Então, você vai fazer essas 3 etapas meio que simultaneamente, mas eu começo pelo posicionamento, porque eu tenho muitos dados sobre esse meu cliente no posicionamento, na criação de posicionamento dele, e no funil de venda. E por último, eu venho aqui e trago as implementações de gestão. Só que aqui na parte de venda eu já coloco o CRM, tá? Nessa parte aqui eu já coloco o CRM. Então qual que é o ponto? Eu começo aqui já trazer um pouco de gestão para esse meu cliente, colocando CRM. Por quê? Não adianta nada eu ficar trazendo lead para esse cliente e não tem local para colocar esses leads. Tá indo pro WhatsApp, tá ficando solto. Alguns mais inteligentes um pouquinho colocam em planilha. Mas acredite, a maioria das pessoas ou dos empresários ou não utiliza CRM ou não sabe gerir e otimizar um CRM. Se você conversar com ele dessa maneira, falando que ele deixa dinheiro na mesa só por essa parte aqui, a chance desse seu cliente fechar é muito grande. Então tá, aqui eu destrincho melhor. E aí só depois... Ah tá, aqui eu reforço alguns pontos de onde eu vou atuar, tá? Aqui tem algumas promessas, por isso que tá tampado. Isso aqui é um cliente real, eu apresentei esse documento aqui para ele, tá? Pra você ver que eu não estou falando aqui um bicho de 7 cabeças, um em verdades. Eu estou falando aqui o que eu faço. Então aqui, ó, eu falo sobre a proposta para ele, destrincho aqui certinho as 3 etapas, tá? Então é estruturação, funis de venda, parte de venda, gestão, estratégia. E só depois eu falo para esse meu cliente sobre inteligência artificial. Então, logicamente, veja comigo, eu arrumei a casa desse meu cliente, desse meu empresário, e só depois eu coloco inteligência artificial de maneira assertiva. E como que eu penso na inteligência artificial? Primeiro, eu mostro para ele, eu falo para esse meu cliente em reunião que o quê? Não tem como eu colocar o que funciona em uma clínica para uma indústria, ou para uma imobiliária, ou para uma marcenaria, enfim. Não tem como eu replicar a mesma estratégia. Então, no caso de uma imobiliária, é mais interessante você começar com a IA de vendas. Comece com a IA de vendas, trazendo CRM, uma IA que organize o CRM, que organize todas as informações. Depois você pode colocar uma IA de gestão, que ajude na gestão desse cliente. Você pode colocar um IA depois que analise os KPIs, que traga os melhores KPIs, que traga insights de resultado. Depois você pode colocar um IA que faça uma análise preditiva para potencializar ainda mais o crescimento desse empresário. E aí é que tá. Se você mostrar isso aqui para o empresário, é impossível ele não fechar com você. Mas calma que ainda tem mais vídeo aqui. E nessa parte aqui é onde está a maior cereja do bolo aqui. E você vai ficar surpreso o que eu faço para amarrar o cliente. Então nessa parte aqui, ó, veja bem, eu estou falando sobre vendas com você. Estou lhe falando que aqui eu primeiro só faço a apresentação. Agora eu venho para a mão na massa. Como que isso vai acontecer? Então primeiro, eu trago a visualização desse cliente. Então aqui está o Instagram dele, tá? Eu destrinchei a empresa desse meu cliente. Eu destrinchei o posicionamento dele. Eu trouxe todos os pontos aqui nessa parte aqui e do que pode ser melhorado aqui. E aí eu trago novamente alguns dos meus resultados, tá? Para esse meu cliente, pessoas que eu já trabalhei, clientes que eu já trabalhei. E aqui é que está o ponto chave. Depois que eu mostrei o problema para ele, o que ele tem, eu venho e já trago algumas soluções. E eu trago na seguinte questão. Eu não estou aqui só para te vender, eu quero que você tenha resultado. Independente que a gente tenha resultado ou não, eu já vou trazer alguns insights que eu fiz da análise da sua empresa. Então aqui você está faltando coerência no seu posicionamento. Principalmente se a pessoa tiver uma agência de marketing, você tocar nessa dor aqui, de que ainda falta coisas para ele resolver,
ele vai falar pra esse cara é bom, esse cara soluciona o meu problema, eu vou pagar pra ele 30, 40, 50 mil de setup, porque esse cara sabe o que tá falando. Então vamos lá, falei isso com ele, já trouxe uma dor pra ele, resolvendo uma dor. Aqui eu já trago uma solução, tá? Traga coerência entre o seu Instagram e as suas páginas de venda. Aqui eu falo, melhora esse mecanismo de venda. Aqui eu falo sobre venda. Então por que eu gosto de trazer três? Porque eu trago uma sobre posicionamento, uma sobre venda e outra sobre gestão. Aí outra aqui, eu falei sobre potencial de vendas na realidade, nem falei sobre gestão. A maioria dos empresários não tem gestão, lembre-se disso. Aí eu falei sobre o mecanismo dele de atração, só estava rodando 2 anúncios. E esse cliente, ele paga uma agência já. Então qual que é o ponto? Aqui eu trouxe dor para o meu cliente, o cenário atual dele é esse aqui. E aqui eu trago o que eu podia fazer para ele gratuitamente. Aí eu falo aqui, ó, o que eu amarro? Cara, se gratuitamente, sem entender a fundo, sem fazer um diagnóstico profundo da sua empresa, do que você faz, de faturamento, ou até visitar o cliente se for na mesma cidade que você, fazer uma reunião presencial, tá? É impossível ele não ver valor nisso. E aí depois que eu mostro isso aqui, eu pergunto para ele, faz sentido isso que eu falei para você? Eu estou falando alguma inverdade dentro do meu posicionamento, dentro da bagagem que eu tenho? Eu falei alguma inverdade aqui para você? Não está gargalos, eu mostrei para você aqui os gargalos que tem. Eu mostrei para você o que falta e o que eu faria. Mesmo com pouco conhecimento sobre o seu negócio, sem aprofundar direito no que você faz, na sua rotina, etc. Ele vai falar, cara, faz total sentido. Você compraria um negócio desse? Já reforçava isso com ele. Falava, cara, eu compraria isso. E qual o valor? Ele vai perguntar. E aí você vem aqui para a parte de precificação. Eu gosto de trazer 2 maneiras, tá? Uma maneira para esse cliente é eu faço para você. Só que eu não mostro as duas ao mesmo tempo, tá? Inclusive, eu fiz com esse cliente aqui dessa maneira junta. Só que eu vou fazer separado. Eu não vou deixar mostrando aqui. Eu vou mostrar mais, vou pôr pro canto aqui, ó. Colocar eu faço para você e aí eu cobro, dependendo da empresa do cliente, quanto que ele fatura, quanto que ele tem de crescimento. Eu coloco um setup e um fixo, dependendo do que eu vou trabalhar com esse cliente. Aqui eu falo, eu ajudo você a fazer, ou seja, uma mentoria. E quando que eu falo sobre isso aqui? Quando o cara reclama desse valor aqui. Ah, eu não tenho dinheiro, por mais que eu tenha um faturamento, eu não consigo ter lucro, o meu lucro está apertado, eu tenho pouca margem, etc. Minha margem é X. Então eu venho aqui e trago eu ajudo você a fazer. E esse eu ajudo você a fazer é mais nessa parte aqui, ó. Nessa parte do posicionamento. Então eu trago mecanismos para ele criar conteúdo, para ele se posicionar, estratégias para ele fazer isso. E essa parte aqui ajuda ele na implementação do funil de venda, do CRM, enfim, essa segunda etapa. Eu não ajudo ele na terceira etapa, nessa modalidade aqui. E deixo bem claro na própria reunião. Que o quê? E nem IA, tá? Eu não coloco IA quando eu ajudo a fazer. Porque imaginou eu ajudar o cara a fazer N8N? Não faz nenhum mínimo de sentido. Ajudar o cara a fazer uma programação? Não faz o mínimo de sentido. Então eu oriento ele nessa parte. Cara, você faz esse valor então, que é um valor menor. Você não vai ficar pagando mensalidade, só que você já vai gerar um crescimento para sua empresa. Deixa eu falar para você qual que tá a taxa de conversão disso aqui, tá? Tá uma taxa de conversão de 95%. Isso é absurdo. Isso aqui é absurdo. E todos os outros que não fecharam agora é porque de fato não tinham recurso. Porque eles conseguiram visualizar o potencial disso aqui. Eles conseguiram visualizar o potencial disso aqui. E outra, tenho completa certeza de que no momento que ele melhorar a situação financeira dele, ele vai me procurar para resolver uma dessas etapas aqui. Ou posicionamento, ou da própria criação, da própria estrutura completa ali, do setup e pagar fixos ali para você e no meu caso para mim. Qual que é o ponto aqui agora desse vídeo? Eu deixei um formulário aqui embaixo, se você quiser falar mais sobre esse modelo de negócio, você vai preencher esse formulário e a gente vai bater um papo, fazer uma reunião e eu vou mostrar para você como que é, de fato, a implementação dessa estratégia, onde eu prospecto esses clientes, tudo, você vai saber de tudo. Que tipo de campanha, quais são esses funis aí que eu utilizo
e eu tenho o prazer de abrir para você, tá? Preencha o forms. Muito obrigado pelo seu tempo aqui nesse vídeo. Se inscreva nesse canal e tchau, tchau.